Livro Em Busca de Sentido, segunda fase. Os sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida psíquica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida psíquica. Essa primitividade dos desejos e anseios revela-se nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas faz com que ela experimente a satisfação das mesmas em sonhos primitivos de realização de desejos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha. No momento em que desperta para a realidade no campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade no campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso, eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro de seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo, e eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Fome. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que, entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de um modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, num momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é de comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha ao seu lado na vala qual é o seu prato preferido. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro, futuramente depois de libertos e de volta em casa. Esse assunto fascina-os tanto que não conseguem largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão na vala da chegada do guarda. Eu, pessoalmente, sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva sobre comida. No campo costuma-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias, muito intensas e carregadas de sentimento, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzidíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou um mel artificial, ou uma colher de geleia, alternando a cada dia. Em termos de caloria, essa alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero com um agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes, que estavam sendo poupados,
que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente poderíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez. Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Esse não vai muito longe, ou esse vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro. À noite, quando matávamos os piolhos antes de nos deitar, víamos nosso corpo nu, e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana. Uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido. Uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva dos pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos. Pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudesse alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna para um ser humano de não conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isso dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos da força de vontade que se desenrolam na pessoa faminta. Não é fácil imaginar o que significa estar na vala, empunhando a picareta e ficar sempre atento à espera da sirene indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia, com a distribuição da merenda, na época em que ainda havia merenda. Ficávamos perguntando repetidamente as horas ao capataz, caso não fosse a pessoa intratável, ou mesmo a passantes civis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio. Quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca, para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de se comer aos poucos, ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se comer tudo de uma vez, assim que recebido. Isso teria duas vantagens. Deste modo, matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por um pouco tempo, e em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração. O partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a este segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados pelo edema da fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias e as imprecações contra objetos como, por exemplo,
os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando. Até se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças porque tinham que sair descalços rumo ao local de formatura, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis, eu tinha um mísero consolo: tirar do bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo, entregue a este prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência o impulso de alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar. Exceto o efeito de choque inicial, somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo neste aquartelamento maciço de homens. Um contraste com a vida em outros alojamentos em massa, quartéis e similares. Não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas quanto ao objeto, em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como os outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. Ausência de sentimentos. Na maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte dos prisioneiros quando avalia os acontecimentos. Quando ainda era inexperiente, tomei consciência dessa frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem que transportava cerca de 2.000 prisioneiros passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida, até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros, que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Esses geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nós sentíamos mais mortos do que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Maltazem. Por isso achamos que não viveríamos mais do que 1 ou 2 semanas em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido. Como um morto olhando do além, um fantasma a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação, depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos no campo de concentração, razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixem passar à frente por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam o meu pedido, que é quitado com uma observação. Tantos anos você viveu ali? Bom, então já viu o suficiente. Política e religião.
A falta de sentimento do prisioneiro de muitos anos do campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo o mais, necessariamente, parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isso dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte deste fenômeno mais ou menos geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e em segundo, a religião, o que não deixa de ser notável. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante, sobre a situação militar do momento. Como, porém, a maioria deles se contradiz, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para o desgastante guerra de nervos, que se processa nas almas dos prisioneiros. Com frequência cada vez maior, eram desfeitas as esperanças de um breve final da guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante nesse sentido devem ter sido as preces e os cultos improvisados no campo de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo exantemático que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos do inverno e na primavera de 1945, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho forçado até não poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas dessa doença eram muitíssimos desagradáveis. Uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros. Procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio, fazia discursos mentalmente. Por fim, passei a reconstruir, com rabiscos estenográficos em minúsculos pedaços de papel, aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar, mas não conseguiu articular palavras, transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra, podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse de certa forma afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal, uma sessão espírita. O médico-chefe do campo, que teve o palpite de que era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava, em flagrante infração do código, o suboficial de saúde de nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo-se segurar um lápis sobre a mesma, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médium, seu lápis foi traçado muito lentamente algumas linhas sobre o papel,
as quais podiam ser claramente decifradas como vai. Afiançou-se que o secretário jamais aprendera latim, tampouco teria ouvido falar as palavras vai victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já deveria ter ouvido essas palavras alguma vez na sua vida, assim como também a respectiva tradução, e a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, do final da guerra, ensejava ao espírito do seu inconsciente, pensar justamente nessas palavras. A fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Essa, não obstante, terá para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de que, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Para tornar este tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigada a reportar-me a coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de concentração de manhã cedo, marchando rumo à obra. Ouve-se uma voz de comando. Grupo de trabalho, marchar. Esquerda 234, esquerda 234. Cabo de fila lateral, esquerda, e esquerda, e esquerda. Boinas fora. Esses são os brados que a memória faz ressoar em meus ouvidos. O grito de boinas fora, passando pelo portão do campo. Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens pode contar com um pontapé. E haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina, antes que a voz do comando o autorize. Prosseguimos na escuridão aos tropeços, sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas de escolta ficam berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos, dá o braço ao seu companheiro do lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos alguma palavra. O vento gelado antes de nascer o sol não o permite. Com a boca escondida atrás da gola da capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura de repente. Se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando. E eis que aparece à minha frente a imagem da minha mulher.